meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, mais uma vez, para nesta oportunidade falarmos sobre a lição número 9, onde estaremos estudando sobre o ministério de pastor. Estamos estudando neste trimestre sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Já estudamos sobre os dons espirituais e agora estamos nos dons ministeriais. Já falamos sobre o dom ministerial de apóstolo, já falamos sobre o dom ministerial de profeta, já falamos sobre o dom ministerial de evangelista e agora vamos ao dom ministerial de pastor. Uma lição muito maravilhosa para nós aprendermos sobre o que é o ofício, o ministério de pastor. Nós queremos agradecer a vocês que se inscreveram no nosso canal nessas últimas semanas. E se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te pedir encarecidamente que você se inscreva no nosso canal e que você ative o sininho para você receber as notificações. E você que já é inscrito, que já conhece o nosso trabalho, deixe o seu like, faça um comentário e nós teremos o prazer em responder o seu comentário, meu querido irmão e irmã, meu querido professor e aluno da escola dominical. Vamos então prosseguir, mas antes quero fazer uma breve oração para que Deus possa nos guiar em tudo aquilo que iremos falar nesta aula. Pai querido, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos a oportunidade de mais uma vez podermos transmitir a teus filhos, Senhor, esta lição. Que o teu Espírito nos direcione naquilo que iremos falar. É a nossa oração, no nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Vamos, amados irmãos, à nossa lição. A nossa lição é a lição número 9 e estaremos estudando sobre o ministério de pastor. E temos como texto áureo, nada mais, nada menos do que João, capítulo 10, versículo 11. João 10, versículo 11 diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Palavras do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vamos então à nossa verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. Indo então para a nossa leitura bíblica em classe, leremos os seguintes textos. João capítulo 10, versículo 11 e 14. Tito capítulo 1, versículo 7 a 11. E primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. Vamos então a essa leitura. Primeiro texto, João capítulo 10, versículo 11 e versículo 14. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Prosseguindo, vamos para o segundo texto, Tito capítulo 1. Diz assim o primeiro versículo e leremos os demais em seguida. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordeiros, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Vamos então à primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 5, versículo 2 a 4, diz assim: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vamos então agora, irmãos, para o objetivo geral da nossa lição. O objetivo geral da nossa lição é este: refletir sobre a missão de um pastor. Os objetivos específicos são estes. Primeiro, confirmar
o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Segundo, elencar as características de um verdadeiro pastor. Terceiro e último, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Cada objetivo deste é tratado em um tópico, ou seja, o primeiro objetivo é tratado no primeiro tópico, o segundo objetivo no segundo tópico e o terceiro no terceiro e último tópico. Vamos, portanto, irmãos, a esta parte importantíssima da lição. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta parte da lição. Ela antecede a introdução da lição e nós acrescentamos um conteúdo adicional para que você possa, meu querido irmão, aproveitar bem e discutir com os seus alunos a respeito do que vamos falar agora. Na parte que trata sobre a interação com o professor, diz assim: modelos de liderança pastoral sobre os aspectos empresariais ou empresarial e meramente psicológicos são sugeridos atualmente. Ou seja, nós estamos vendo cada vez mais a utilização de recursos vindo da academia para que o pastor possa exercer o seu ministério. E aí nós temos então citado aspectos empresariais e aspectos psicológicos. E daqui a pouco trataremos um pouco mais sobre isso. Fique atento que você vai aprender algo interessante sobre este assunto. Entretanto, a vida do nosso mestre é o melhor exemplo para um ministério integral, acolhedor, admoestador e servidor. Irmãos, não há outro mestre por excelência superior ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o mestre por excelência. Prosseguindo, um modelo pastoral centrado na concepção empresarial pode trazer resultados visíveis. E eu acrescento sobre alguns aspectos financeiros, contábil e administrativo. Ou seja, quando falamos de desenvolvimento da igreja e falamos principalmente da atuação de um pastor sobre aspectos administrativos, financeiros e até contábeis, nós estamos observando que o desenvolvimento, a atuação do pastor pode ser medida pelos resultados visíveis, como número de membros, como quanto que a igreja arrecada naquele período, naquele mês ou naquele ano. E isso são resultados visíveis, são números que acabam sendo mostrados em estatísticas, acabam sendo mostrados nos relatórios contábeis. Isso é absolutamente normal. Porém, nós temos que tomar cuidado para ponderar tanto o que a revista fala, quanto o tratamento que damos às questões espirituais sob o ponto de vista financeiro, contábil e até mesmo administrativo. Então nós precisamos encontrar uma ponderação, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre estas verdades. A última frase diz assim: seguir a liderança de Jesus de Nazaré pode parecer um grande fracasso, mas em relação a Deus é grande vitória. Qual você escolhe? E aí essa pergunta, irmãos, é bastante sugestiva, está na interação com o professor. O que a gente faz? Nós vamos nos apegar ao modelo deixado por Jesus e vamos desprezar aquilo que a academia, aquilo que o ensino secular pode nos dar como suporte, como ajuda no desenvolvimento do nosso ministério, na atuação como pastor? Ou vamos também nos apegar a estas disciplinas que são estudadas e são ensinadas em academias, vamos esquecer completamente daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou como modelo acolhedor, admoestador e servidor de administrar as coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio quanto a isso. E eu quero mostrar para você algo interessante na próxima tela, o seguinte: quando olhamos para a função pastoral, nós primeiro queremos destacar o que está em amarelo. Leia comigo. O pastor é aquele que cuida de pessoas, sim, é aquele que cuida das pessoas, que trata as causas dos membros, que cuida das ovelhas. Também o pastor é aquele que administra recursos, sim. Ele precisa administrar os recursos que entram como dízimos, como ofertas, como contribuições que são dadas na igreja. Também o pastor é aquele que elabora projetos.
aquele que faz planejamentos. Sim, o pastor precisa fazer planejamentos, toda a igreja deve ter a sua agenda anual. O pastor também, por último, é aquele que lidera uma organização. A igreja é um organismo, mas também é uma organização. E aí, irmãos, nessa coluna do meio, nós colocamos algumas áreas do conhecimento humano que podem nos ajudar a desenvolver o nosso ministério. Não quer dizer que nós vamos abandonar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, abandonar a misericórdia, o amor, a compaixão, nada disso. Porém, o que nós observamos é que, por exemplo, a psicologia, estou dando apenas um exemplo, ela pode nos dar ajuda para desenvolver o nosso ministério no que diz respeito ao cuidado com as pessoas. Por isso que nos seminários nós temos um preparo específico na área de psicologia pastoral. Quem já passou por um seminário sabe que esta disciplina é dada nos seminários onde temos a formação de obreiros. É importante entender que a psicologia contribui para o trabalho do pastor, não substitui a Bíblia, não substitui a fé, não substitui a oração, mas serve como um suporte para o cuidado com as pessoas. Olhando ali o segundo quadrinho, o segundo retângulo, nós temos administração e economia, que são disciplinas que podem nos ajudar a administrar os recursos da igreja. Então, nós temos nos seminários a administração eclesiástica, que vai nos ensinar o quê? Como tratar os recursos de forma a aproveitar bem com eficiência aquilo que entra na igreja como recurso para poder empreender os projetos, que é o que está no retângulo abaixo. Planejamento estratégico e administração de projetos são disciplinas que podem nos ajudar a trabalhar com estratégia de missões e com evangelização, que também é uma disciplina que é ensinada nos seminários. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar a você, meu querido irmão? Estou querendo mostrar a você que nós não vamos substituir a fé, a graça, a oração, mas vamos aproveitar o conhecimento humano desenvolvido durante tantos anos para que nós possamos o quê? Usar como suporte para o nosso trabalho enquanto pastor. Então, precisamos de estratégia de missões, precisamos saber como organizar um projeto, e aí temos a administração de projetos, que vai mostrar aqueles pontos críticos que você não pode deixar de observar. Ou seja, a administração de projetos e o planejamento estratégico nos ajuda a desenvolver estratégias de missões e de evangelização na igreja enquanto líderes que somos. E por último, é liderar uma organização. E nós sabemos muito bem que no Brasil as igrejas são consideradas organizações religiosas, amparadas pelo direito. Então nós precisamos conhecer alguma coisa acerca do direito, porque nós precisamos entender de direito aplicado à igreja. Isto é até um livro editado pela CPAD, tem esse título, Direito aplicado às igrejas, porque, irmãos, nós não podemos agir de modo a ferir princípios legais. Então, o pastor que lidera uma igreja hoje, ele precisa ter um mínimo conhecimento sobre direito civil para que possa ter um bom desenvolvimento do seu ministério. Eu estou querendo com isso dizer que nós não podemos abrir mão do modelo do Senhor Jesus Cristo, jamais. Porém, nós precisamos aproveitar aquilo que os estudos, aquilo que a academia, aquilo que podemos absorver de conhecimento secular aplicado à igreja e assim poder desenvolver o nosso ministério de forma mais eficaz e fazermos tudo debaixo da oração e da unção de Deus. Outra tela importante que nós queremos deixar para vocês aqui mais uma vez é esta, que está nos acompanhando desde quando nós começamos a falar sobre o ministério de apóstolo. Então, temos aqui os ministérios e o compromisso com a palavra. O apóstolo estabelece a palavra. O profeta aponta a palavra. O evangelista apresenta a palavra. E o pastor é aquele que aplica a palavra. É aquele que tem em suas mãos as ovelhas. E vai fazer o que com estas ovelhas? Vai apacentá-las, vai orientá-las, vai aplicar a palavra na vida dessas pessoas a fim de
prepará-las para o ministério, a fim de corrigir algum erro, alguma falha. Ele vai conduzir estas ovelhas, vai conduzir estes irmãos rumo ao céu, admoestando, aconselhando, corrigindo quando for necessário. O trabalho do pastor, então, é pegar a palavra de Deus e aplicar para sarar uma ferida, é pegar a palavra de Deus e aplicar para corrigir dissensões que haja entre os irmãos. O pastor ele tem sempre uma palavra conciliadora, o pastor ele tem sempre uma palavra apaziguadora, sempre recorrendo a Deus, orando ao Senhor, e assim Deus o direciona para ele usar a palavra e aplicar na vida de cada um, conforme cada situação, conforme cada problema, conforme cada irmão e irmã, conforme cada família. O pastor ele vai sempre buscar de Deus uma palavra e aplicar esta palavra como remédio para curar feridas na alma. Que maravilha é meditar nesse trabalho maravilhoso do pastor, e nós vamos falar sobre isso ainda nesta aula. Vamos prosseguir? Vamos apresentar mais uma vez essa tela, que fala sobre o papel dos ministérios na edificação da casa de Deus. Nós já falamos aqui sobre o apóstolo, sobre o profeta, sobre o evangelista, e agora vamos falar sobre o pastor. O pastor é aquele que encaixa as pedras. Que pedras são essas? São as pedras que o evangelista buscou, conquistou, trouxe, colocou nas mãos do ensinador. O ensinador trabalhou as pedras. O discipulador trabalhou as pedras. Agora é entregue nas mãos do pastor, que vai aplicar esta pedra, vai colocar ali no devido lugar. Ele quem vai alocar as pedras no seu devido lugar. Por isso que cabe ao pastor escolher as lideranças. Então o pastor ele vai alocar, ele vai encaixar as pedras neste edifício chamado Casa de Deus. Que maravilha também é essa ilustração. Vamos então agora, irmãos, à introdução da nossa aula. Vamos entrar na nossa revista, de fato, e nós vamos ler o que está na nossa revista, vamos fazer comentários e alguns acréscimos até o final dessa aula. Vamos lá. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, a administração eclesiástica, dedicar-se à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição: Jesus, o sumo pastor. O primeiro item diz assim: Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 20, refere-se à sublimidade do Senhor Jesus. A nossa revista diz assim: marcado pela humildade e despojamento de sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Irmãos amados, não podemos nos esquecer que o maior exemplo de pastor é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia o chama de sumo pastor. Portanto, ele é um exemplo para todos nós que somos pastores em nossos dias. Precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e nos espelhar nele e ver nele o exemplo maior para todos nós. Item número 2 do primeiro tópico: o pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10, versículo 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e suas ovelhas. Ele é um bom pastor, ou seja, ele trata bem as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas,
ele vai em busca das ovelhas que estão perdidas. Ele traz de volta as ovelhas para o redil, para que possam ser cuidadas aquelas que estão feridas. É ele quem é o exemplo maior para nós, porque ele conhece a cada um de nós. Estas ovelhas, ou seja, as suas ovelhas, não ouvem a voz de outro pastor, não, de forma alguma. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro, com cada um de nós em particular. Nós temos acesso ao nosso pastor, podemos falar com ele e ele fala conosco. Prosseguindo, vamos ao terceiro item do primeiro tópico. Jesus dá vida pelas ovelhas. Os pastores daquela época, meus amados irmãos, cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário, aproveitar a sua lã. Mas Jesus fez algo bem diferente. Olha o que diz a palavra do Senhor e a nossa lição trata disso. Mas, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra disposição a dar a própria vida pelo seu rebanho. É o que está em João capítulo 10, versículo 11 e versículo 15. Os verdadeiros pastores imitam o sumo pastor Jesus. Jamais explora o rebanho. Vejamos, irmãos, o que diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 a 4. Na verdade, esse texto está no texto áureo e nós vamos explorar um pouquinho mais, mostrando aos irmãos esse texto com algumas palavras em versões diferentes para que nós possamos entender melhor. Vamos ler. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Em algumas versões você vai ver por obrigação, ou seja, não por obrigação. Em outras versões vai estar escrito assim, não de má vontade. Não é para tratar a igreja do Senhor trabalhando forçosamente, trabalhando por obrigação de má vontade. Não. Faça isso, diz o apóstolo Pedro, voluntariamente. Em outras versões vai estar escrito de livre vontade. Nem por torpe ganância, ou seja, não pelo lucro que vocês terão com isso, não pelo que lucrarão com isso, mas de ânimo pronto. Em outras versões, pelo desejo de servir a Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, ou seja, não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados. Olha que orientação interessante, meus amados irmãos. Há pastores que tratam os seus liderados, as suas ovelhas, como se fosse empregado dele. Como se tivesse apenas que abaixar a cabeça e ouvir sem retrucar e não pode falar nada, porque se falar é rebeldia. Não é assim que se trata as ovelhas do Senhor. As ovelhas do Senhor têm que ser tratadas com carinho, com cuidado. Veja só o que diz o texto. Mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, essa recompensa, essa coroa incorruptível de glória, essa coroa incorruptível de glória será dada apenas àqueles que trabalharem bem na liderança da igreja. Vamos prosseguir e eu quero mostrar para você algo interessante. Isso é um acréscimo que eu estou dando para vocês aqui. Eu estava analisando João capítulo 10 e eu resolvi escrever esta tela. Pastor, o que cuida das ovelhas. Vamos ver os personagens que são citados neste texto de João capítulo 10. Primeiro nós temos os ladrões e salteadores. Estes não entram pela porta. As ovelhas não ouvem, ou seja, não atendem a voz dele porque não o conhecem. Não conhecem a voz deles e as ovelhas percebem que ele não é o pastor. E aí, complementa-se esse texto com a frase do Senhor Jesus Cristo que diz assim, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ladrão e salteador só vem para fazer isso, meus amados irmãos. Ladrões e salteadores vêm para roubar, para matar e para destruir. Outro personagem citado são os mercenários ou o mercenário. O mercenário, diz a palavra de Deus, ele não é pastor. Não, ele só vem para negociar. As ovelhas não são dele. Quando vem o lobo, ele abandona as ovelhas e foge.
é aquele que só quer lucrar com o trabalho pastoral. E quando vem o lobo, ele foge. E quem é o lobo? O lobo é aquele que arrebata e dispersa as ovelhas, que vêm para fazer uma devassa na igreja e fazer com que as ovelhas do Senhor sejam espalhadas. E o pastor? O pastor, ele entra pela porta. O pastor conhece as ovelhas, ele chama cada uma delas pelo nome, e delas ele é conhecido. O pastor conduz as ovelhas e não as abandona, pelo contrário, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Ladrões e salteadores, mercenário e lobo não têm cuidado nenhum com a ovelha do Senhor. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição, as características do verdadeiro pastor. É claro que aqui essa lição ela resumiu as características, temos muito mais. Porém, vamos aproveitar o que foi dado pelo nosso comentarista, porque é um conteúdo bastante substancial que você pode desenvolver, meu querido professor, durante a sua aula. Primeiro item do segundo tópico, um caráter íntegro. Íntegro, a palavra íntegro vem de integridade, aquilo que não perde as suas características originais. O exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara. Sim, porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Não adianta falar bem, meus amados irmãos, ensinar bem, aconselhar de uma forma maravilhosa e não ter integridade moral. Esse trabalho desse pastor vai ser completamente desperdiçado. Esse trabalho desse pastor não vai ter sucesso a longo prazo. Pode ser que no momento, naquela ocasião, ele esteja indo bem, a sua igreja esteja até crescendo, mas a longo prazo, logo as pessoas vão notar isso e a própria corrupção moral desse pastor vai fazer com que ele perca a sua identidade cristã e de pastor e vai fazer com que o seu trabalho seja como um castelo de areia. Vindo uma simples onda vai derrubar tudo aquilo que ele construiu. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador. De humildade e comportar-se soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. E aí o nosso comentarista cita 2 textos sagrados, nós não vamos ler, mas vamos dizer para você o que está lá. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ouvir e praticar, assemelhá-lo-ei ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E aquele irmão que não as pratica é como aquele, como eu disse anteriormente, que edifica a sua casa sobre a areia. E aí vem o vento, a chuva e derruba aquilo que foi construído. Então vamos fundamentar o nosso ministério sobre uma rocha sólida. E uma rocha sólida também pode significar o quê? A moral, a ética que nós precisamos ter enquanto ministros da casa do Senhor. E o outro texto, né? Mateus capítulo 23, fala sobre a hipocrisia. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. Não sejamos também hipócritas, meus amados irmãos, porque às vezes nós temos uma aparência muito bonita, mas por dentro estamos como realmente um sepulcro caiado. Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser íntegros para que o nosso ministério seja aprovado por Deus e pelos homens. Prosseguindo, item 2 do segundo tópico. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O bispo não pode ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento, ou seja, o obreiro precisa ser moderado, ponderado em suas palavras. Prosseguindo, a igreja precisa contemplar em seu líder o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão e temperança. Essas características denotam que a idoneidade moral e maturidade espiritual. Nada pior do que um pastor arrogante, um pastor que não tem mansidão, um pastor que não sabe ser benigno, bondoso. Olha, o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo, e ele é o bom pastor. Precisamos observar bem essas qualidades do Senhor Jesus Cristo e ser realmente cristãos, ou seja, parecidos com Cristo. Último, a mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos fiéis. Não podemos exigir dos outros aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Isso foi várias vezes condenado pelo Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus. Isto é hipocrisia. Terceiro item do segundo tópico, um exemplo para a família. Antes de ser um exemplo para a igreja local e com os de fora, o pastor, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, a sua primeira comunidade e igreja. Ele primeiro tem que pastorear a sua família, para depois pastorear a sua igreja. Se ele não é pastor na sua casa, que é aonde se estabelece a igreja no lar, né? A igreja não é só no templo, a igreja também está presente no lar, quando o pai, a mãe e os filhos se reúnem para orar, se reúnem para louvar o Senhor, ali está estabelecida a igreja do Senhor dentro da sua casa. Então ele precisa ser pastor na sua família para depois pastorear os outros. Diz mais o nosso comentarista, governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, é o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai e avô. Ele precisa ser um exemplo na família e isso vai se espelhar na igreja. A igreja vai ver isto e vai notar neste esposo, neste pai, neste avô, um exemplo a ser seguido. Por último, o obreiro deve cuidar bem do seu lar para que o seu ministério tenha credibilidade. Irmãos amados, eu digo a vocês nessa oportunidade que as maiores tragédias na vida e no ministério de um pastor acontecem dentro do seu próprio lar. Infelizmente. Por isso é importante falarmos isso nessa lição e incentivarmos os nossos pastores e líderes a terem o culto doméstico, a estabelecerem a casa do Senhor dentro da sua casa e assim fazer com que não haja brechas para que o inimigo entre e também para que ele possa ser um exemplo e possa sim liderar dessa forma bem a igreja do Senhor. Vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, o ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor, do grego poimen, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. Isso eu acredito que é muito simples você perceber, porque é fácil entender isto, não há nenhuma dificuldade, né? De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes o quê? Alimento espiritual, através do ensino da palavra de Deus. Então, o pastor é quem alimenta as ovelhas. Ele tem essa responsabilidade de conduzir, de pastorear, de apacentar as ovelhas e conduzi-las às águas, aos campos, fazer com que a ovelha tenha liberdade, mas que ao mesmo tempo que ela esteja sempre ali sendo cuidada por ele. Prosseguindo, nós vamos ler esse versículo, Isaías 40, versículo 11, na próxima tela. E vamos ler apenas essa última frase e vamos para este versículo. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão. Olha o que diz Isaías 40, versículo 11, em duas versões. Vamos ler primeiro na Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: como pastor, apacentará o seu rebanho,
entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, olha o cuidado, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Agora, na versão NVT, na nova versão transformadora, diz assim: como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos seus braços ou nos braços e os carregará junto ao coração, ou seja, com amor. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Que versículo maravilhoso. Vamos então ao segundo item do terceiro tópico da nossa lição. Uma missão polivalente. Eu aqui quero deixar uma interrogação e eu vou tratar disso nas próximas telas, você vai entender. Será, irmãos, que o pastor precisa realmente ser polivalente? Será? Vamos refletir sobre isso. Acredito que você pode levantar esta questão na sua classe e fazer algumas ponderações, é claro, com todo cuidado, porque não queremos aqui contrariar pensamentos a respeito disso, mas precisamos abrir a nossa mente, porque nós estamos estudando sobre os 5 ministérios. E quando falamos de pastor, parece que estamos falando de um ministério que acaba sendo superior aos outros ministérios. Você vai entender. Vamos lá. Eu vou ler aqui o texto, eu fiz uma modificação para você entender melhor. No modelo de gestão eclesiástica adotado por muitas igrejas, a missão pastoral envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus. Além disso, o pastor age como o conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. E por último, está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Eu devo dizer aos amados irmãos que nem toda igreja trabalha dessa forma, colocando sobre o pastor a responsabilidade tanto dos recursos da igreja, quanto do patrimônio, quanto dos bens materiais. Então, no modelo eclesiástico adotado por muitas igrejas, sim, o pastor acaba levando sobre si toda esta carga, toda esta responsabilidade, e aí a sua missão se torna uma missão polivalente. Faz praticamente todas as funções ministeriais que estão em Efésios capítulo 4, versículo 11. E aí, irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre essas duas situações. Eu digo a vocês que isto é o que é mais comum em nossas igrejas. Não queremos falar de denominações de outros irmãos, mas em nossas igrejas. Este desenho que eu deixei aqui em cima, eu botei aqui número 1 e número 2. Essa primeira situação qual é? Nós temos um pastor, e esse pastor, ele desempenha o papel de apóstolo, porque ele estabelece a palavra, ele vai abrir trabalhos, como era o trabalho dos apóstolos, ele quer manter a doutrina, como é o trabalho dos apóstolos. Esse pastor, ele acaba sendo também profeta, porque ele tem que falar uma palavra que seja de impacto, e ele tem que falar palavras que emocionem, que levem as pessoas a se consertar diante de Deus. Esse pastor, ele também tem que ser evangelista, porque a palavra dele também tem que atrair almas. Se o pastor não ganhar almas, ele vai ser considerado não eficiente no seu trabalho. Então ele precisa ter também uma mensagem que possa as almas se converterem com a sua mensagem. E olha que tem pessoas que chegam a dizer: eu só vou no evangelismo se o pastor for. Se ele não for ao evangelismo, ninguém vai, porque o pastor tem que estar no evangelismo. E por último, o pastor, nesse modelo aqui, número 1, ele também é o doutor, porque ele também tem que ensinar. Olha, se o pastor não estiver na escola dominical, eu não vou, porque o pastor tem que estar na escola dominical. Aliás, o pastor tem que ser um dos professores da escola dominical. Ou seja, esse é o modelo do pastor polivalente. Esse é o modelo do pastor que ele age de tal maneira a exercer todos os ministérios ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele é apóstolo, ele é profeta, ele é evangelista, ele é doutor. E, irmãos,
E eu quero mostrar para os irmãos o seguinte: quando o Senhor Jesus Cristo deixou para nós este modelo, ele nos deu os ministérios, obviamente, não era com o desejo de que um ministério abarcasse ou reunisse todos os outros ministérios. Por isso, é perigoso você que é pastor tentar ocupar todas as áreas que foram determinadas para outros ministérios. Pastor, pastor, apóstolo, apóstolo, profeta, profeta, evangelista, evangelista, doutor, doutor. Agora, a segunda situação que também acontece, e eu vou explicar bem essa segunda situação, é o seguinte: como nas nossas igrejas o cargo de pastor acaba sendo o cargo da liderança, ou seja, nós temos diáconos, temos presbíteros, temos evangelista, mas temos o pastor. Então, o pastor é aquele cargo onde a pessoa tem o reconhecimento do seu ministério. O que acontece de fato? O que acontece é que nós temos pastores que são apóstolos, pastores que estão no campo missionário abrindo fronteiras, pastores que estão estabelecendo a doutrina, que estão preservando pela doutrina, assim como os apóstolos conservavam a doutrina ao ponto de falar a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Nós temos pastores que são consagrados a pastor, mas são verdadeiros profetas. Nós não temos consagração a apóstolo, consagração a profeta, consagração a doutor. Nós até temos consagração a evangelista, mas a esses outros 3 ministérios nós não temos. Então, o que acontece? Nós temos pastores que exercem o ministério de profeta. Nós temos pastores que exerce o ministério de evangelista. Ele é pastor, o título dele é pastor, mas quando ele abre a sua boca, a sua palavra é de um evangelista. Nós temos pastores que são doutores, pastores que são ensinadores. Ele não é consagrado a doutor na igreja, mas ele é reconhecido como alguém que tem vocação para o ensino. Então, esta situação aqui é muito comum nas igrejas, porque nós temos o cargo de pastor como cargo que tem a liderança da igreja, líder, pastor. Então, estes líderes acabam recebendo o título de pastor, mas desempenham ministérios diferentes. É isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui, e eu coloquei o seguinte: obreiros consagrados a pastor, mas exercendo diferentes dons ministeriais. É isso que nós estamos vendo. Na verdade, não estou dizendo aqui que nós devemos consagrar a profeta, a doutor, nada disso, irmãos. Nós estamos tentando entender a realidade, trazer um ensino para os irmãos de acordo com a realidade. Nós temos todos os ministérios de Efésios 4:11 em evidência na igreja, mas eles estão sendo exercidos por alguém que tem um título de pastor ou de presbítero, quem sabe até de diácono, mas ele está ali exercendo uma atividade ministerial, porque o Senhor deu esses ministérios à igreja e eles não foram por um tempo. A igreja do Senhor tem seus apóstolos, tem seus profetas, tem seus evangelistas, tem seus doutores e tem os seus pastores. Amém? Prosseguindo, vamos então para o terceiro e último item do terceiro e último tópico: o cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que, primeiro, apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, e nós temos isso até nos nossos dias, pessoas que ao invés de apacentar as ovelhas, ou seja, cuidar das ovelhas, quer cuidar de si mesmo, quer apenas benefício para si mesmo. Segundo, exploravam o rebanho e não o poupavam. Verdadeiros exploradores, irmãos. Nós estamos vendo hoje em dia pessoas que tiram tanto das ovelhas, às vezes são tantas ofertas, tantas contribuições, que as ovelhas ficam sufocadas, mas o pastor está ali, tirando mais, tirando mais. E por último, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. E é isso que tem acontecido também nos nossos dias. Muitas ovelhas estão dispersas, por quê? Porque falta o amor
O amor faz com que o pastor vá em busca da ovelha. Ele não apareceu num culto, eu tenho que ligar para ele. Não apareceu numa semana, eu tenho que estar na casa dele, eu tenho que visitá-lo. Pastores precisam sair da sua casa e ir em busca das ovelhas, ir aos hospitais, ir nas residências, orar com elas, socorrê-las. Esse é o verdadeiro trabalho pastoral. Quando nós olhamos isso no Antigo Testamento, gostaria de deixar bem claro que os pastores de Israel ali são as lideranças de Israel naquela época. Os reis, os profetas, os sacerdotes eram os líderes, os juízes. Aqueles homens que estavam na liderança, eles estavam, ao invés de ajudar o povo, explorando o povo. Por isso, o Senhor condenou a prática. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Vamos então à nossa conclusão. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do evangelho de nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Amém! Eu quero encerrar aqui convidando você para a nossa próxima lição, a lição número 10, onde trataremos sobre o ministério de mestre ou doutor. Eu termino esta lição deixando um abraço para a minha família. Quero agradecer de todo o coração a minha esposa, irmã Leila, e aos meus filhos Elias e Letícia, que sempre estão comigo, que sempre nos acompanham no nosso ministério e sempre nos ajudam também em nossas aulas. Aqui são o nosso apoio de fato. E eu quero deixar um abraço para o meu pastor, pastor Samuel da Silva, e convidar você para a próxima lição na semana que vem. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a aula que você vai ministrar, que seja uma aula participativa e que possamos aprender na semana que vem novamente juntos na lição de número 10. Estejamos juntos aqui. Conto com você. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E se ainda não deixou o seu like, deixa. Porque se você ouviu a nossa aula até agora, é porque realmente você está gostando do conteúdo que estamos deixando para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.